Sem Censura, uma segunda opinião. Boa noite, mais um programa Política Sem Censura, uma segunda opinião. Hoje, dia 30 de agosto de 2022, o programa que vai em parceria com o Segunda Opinião, um site para vocês conhecerem e lerem todas as matérias dos professores dos temas mais atuais que estão no momento, com o site Mídia Crítica, uma parceria também que vai ao ar na TVT, na Democracia Participativa, e hoje estreando no Barão de Tararé. Então, são sites do Facebook que compartilham essa live e estamos também ao vivo na TV W12, no YouTube e no Facebook. Inscreva-se, deixe sua mensagem, conheça o canal, vire membro e ajude o canal que está construindo o seu estúdio. E nós iremos precisar de microfones, mesa de som, cadeiras, ar-condicionado para aparelhar o estúdio e fazer cada vez mais essa live bem profissional. Então, hoje, o tema do nosso bate-papo é: a grande mídia continua editando os debates políticos, E para começar aqui conosco, vamos começar com o professor Clésio Arruda, que vai falar primeiro qual a gaiatice e a esperteza dos últimos dias, professor, e por quê? Olha, a gente assistiu o último debate dos presidenciáveis e vimos aí algumas promessas que são completamente inviáveis. É uma grande gaiatice você prometer que vai dar R$5 mil para cada estudante. Vamos entrar em acordo, De onde vem o dinheiro, a viabilidade para isso? A gente tem programas assistenciais com muito maior impacto, Bolsa Família, recurso para os estudantes que se agregam à pesquisa. Agora, um candidato que é franco atirador, abaixo de 5%, promete Deus e o mundo, porque, na verdade, sabe que não vai ganhar, então quer conquistar alguns votos para se colocar viável para negociar depois com aquele vencedor, aqueles dois que vão aí para o segundo turno, Então, é uma gaiatice que o eleitor precisa ficar atento. Essas promessas, na verdade, completamente inviáveis. Beleza. Professora Adriana, uma gaiatice, uma esperança, ou uma esperteza dos últimos dias no Brasil, no mundo? Pois é, eu queria continuar com essa questão que o Clésio levantou sobre as promessas infundadas, não sei se vocês lembram, mas há muito tempo tinha um candidato que a maior promessa dele era transformar a Messejana em uma cidade. Não sei se vocês lembram, mas a maior promessa dele era essa. E ele conseguia muitos eleitores e as pessoas continuavam. Toda eleição ele vinha com essa promessa e as pessoas acreditavam nessa possibilidade. Então, assim, essa história de promessas factíveis, elas vão... o que é factível ou não é um ouro, É a moeda da campanha. E aqui com o nosso nobre amigo Souza Júnior, então vamos passar a bola adiante. Hoje o tema é: a grande mídia continua editando o debate? Então, faça suas perguntas, escreva-se, mande seu alô, diga de onde você está falando, Professor Clésio, a grande mídia continua editando os debates? Olha, boa noite, Adriana, você chegou aqui, eu não tinha lhe cumprimentado ainda. Olha, a gente está passando um momento de transição, Então, quando a gente vê o debate mostrou claramente para a gente que a grande mídia ainda tem um papel muito importante nas eleições. Veja aí os picos de audiência que a gente assistiu, tanto as entrevistas do Jornal Nacional como o debate da Band, Agora, a partir daí, aquilo que antes era quase que exclusividade da grande mídia, de depois criar narrativas a partir de cortes específicos, criando aí toda a narrativa favorável para os seus interesses, esse fato fica mais complicado agora. Dado que a gente tem essa mídia alternativa, e aí o fato também de que as redes propiciam que cada indivíduo também é um criador de narrativa. Então a gente tem aí, após os debates, após as entrevistas, uma série de recortes que são feitos, são colocados, que finda, criando aí uma dificuldade para que a mídia, grande mídia comercial, tenha o controle que tinha antes. Normalmente fazendo ali exclusivamente, porque a gente tinha uma comunicação tradicional,
onde você tinha só um emissor. Não havia a contrapartida, né? A gente não entrava no debate. Né? O emissor era as grandes mídias e a informação vinha e a gente só recebia. Agora é o contrário, né? Agora as mídias alternativas, como essa que nós nos encontramos aqui, e outras, e mesmo pessoas individualmente, entram concorrencialmente, né? Então criou-se aí uma grande competição de narrativas, né? Há uma multiplicação, né? Multiplicação do que se pretende, né? De uma maneira enlouquecida. Perfeito, perfeito. Eu acho que tem um lado assim, positivo, porque até neutraliza esse monopólio das grandes mídias, mas, por outro lado, temos aí esse fator que a Adriana levanta aí, que é uma barafunda, né? Quer dizer, uma quantidade enorme de informações que, para depurar isso, né? Qual a informação válida, qual a informação, né, que é fake news, virou aí para cada um de nós, né? Eu mesmo acho que acredito, assim como todos vocês, de vez em quando fica assim na dúvida, né? Isso tem fundamento, né? E algumas são muito bem trabalhadas, né? Principalmente quando traz determinadas personalidades, como o ministro Supremo, às vezes vem com a própria mídia comercial. Mas, gente, diretamente sobre as manchetes dos últimos debates, dos últimos entrevistas, a Globo está manipulando, a Band está manipulando, os meios de comunicação estão manipulando, dão a verdade delas, ou elas estão sendo imparcial? Passar para a Adriana aqui, professor. Não, fala. Eu vou concluir, né? Finalizando que... Certo, conclua. Vou finalizar, né, concluindo o que eu tenho percebido é que não conseguiu, né, criar essa sua verdade, né? Ou seja, os debates de sequência, até nos jornais das próprias emissoras, tem sido mais fiel ao que aconteceu de fato, né? Tem sido mais factual, tem feito aí mais um jornalismo ao pé da letra, nesse sentido. Certo, Adriana, contigo. Eu fico pensando que as leituras são diversas. E aí as emissoras também reproduzem leituras, né? E multiplicam. Então, você tem várias leituras sobre a fala do Lula, várias leituras sobre a fala do Ciro, várias leituras sobre a fala do novo Felipe Dávila, né? E das duas mulheres, Simone e Soraya. Então, assim, são leituras interessantes, mas o interessante também é a gente entender que cada espectador aceita a leitura que mais lhe é conveniente. Tem isso também, né? Às vezes você diz, a emissora não está tomando partido, mas as leituras, inclusive, que são recortadas, né, por elas e pelos meios de divulgação, elas são jogadas na internet, nos Instagrams, postadas, e aí eu fico com a leitura que para mim é melhor. Certo, tentar colocar o senhor Júnior agora para ele falar se a grande mídia tem pautado, né, os debates, se tem tentado convencer com a sua informação. Senhor Júnior, você nos escuta agora? O senhor Júnior está tendo um problemazinho com a internet dele, ele está travado, né? Então, Souza, eu vou passar a palavra aqui, se você conseguir resolver, agradecer a todos que estão por aí na TVT, no Barão de Tararé, nos assistindo, Democracia Participativa, né? Curtam, comentem, compartilhem, né? Essa live acontece toda terça-feira aqui na TV W12, em parceria com o site Segunda Opinião. Souza, infelizmente nós não te escutamos, né? Agradecemos a tua presença aí, se você conseguir voltar novamente, entrar e sair novamente. Professora, quem ganhou o debate do último domingo na Band? Teve vencedores? Olha, eu assisti o debate todo. Achei interessantíssima a maneira como os atores se comportaram, né? Achei que cada um foi para o debate com uma estratégia montada, sabe? Então, assim, se você me perguntar quem ganhou, eu acho que o Lula se saiu bem. Eu acho que Bolsonaro se saiu bem para o público dele. Para o eleitorado dele, ele foi ele. Bolsonaro foi ele. Né? Para o eleitorado do Lula,
que estava acreditando na estratégia e que está com medo do que vai vir, ele foi ótimo. Né? Para o eleitorado do Ciro Gomes, ele também foi Ciro. Ninguém conseguiu interpretar um papel que não fosse seu. Quando a gente pensa em desempenho de papéis, acho que a Simone Tebet foi ótima, mas como eu ouvi um comentário ontem do Simão, ela é a pessoa certa no lugar errado. Achei interessantíssimo esse comentário dele, porque ela está no momento, inclusive, que ela poderia ter muitos votos, mas a gente está numa disputa muito difícil, né? E por fim, a Soraya Tronics, que eu achei que eu não conhecia ela, é senadora, mas assim, achei ela, não sei, achei muito despreparada, sabe? Para o debate, para a vida política. Mas também não sou eleitora dela e não conhecia ela. Mas a gente não pode esquecer que a Simone Tebet, né, votou a favor do impeachment, é do agronegócio, né? Não é nada democrático como ela está se pautando, e nem a favor das mulheres também, né? Sim, claro, mas ela se saiu bem, e se saiu bem mesmo, ela ficou bem na fita. Mas ela tem um passado, né? Assim como a Soraya... Tem que conhecer os candidatos, né? Ela tem um passado, mas esse passado incrimina, se não for atrás das pessoas que nos assistem os programas eleitorais, conhecer quem realmente, com quem votou. Ela votou mais de 80 e poucos % das suas votações foi a favor com o Bolsonaro, né? E não é que o Bolsonaro tivesse projetos bons, mas em projetos mais malucos possíveis, né? Sim. Professor Pérez. A Soraya foi do partido do Bolsonaro, né? Ela está no União, porque a União se fundiu, PSL... A outra candidata também, né? Foi apoiadora do Bolsonaro também. Eu tenho uma manchete aqui, professores, para comentar. Souza, já tem condições de falar, Souza? Fazer sua participação inicial? Parece que agora, né, se estabilizou. Eu não estava conseguindo ouvir e nem parece que eu estava sendo ouvido. Então, realmente tinha problema sério de conexão. Mas então, Souza, eu vou lhe dar 2 minutos para você falar sobre a grande mídia. Continua editando os debates, as eleições, as grandes manchetes. Por exemplo, na UOL, depois do debate da Rede Globo, publicou assim: Lula admite corrupção na Petrobras, mas dribla sobre como evitá-lo. Ou seja, Lula teve momentos bons no debate, mas ela puxa manchete para vender o seu jornal, de modo a não deixar o Lula, digamos, crescer no debate, nos próximos, nas pesquisas. O que você acha? Bem, o que eu acho, principalmente, é que a televisão, é só a Globo como principal veículo de comunicação, é claro, está incluído principalmente, mas a televisão como um todo perdeu a força que tinha no processo eleitoral. Estamos muito distantes, não só do tempo de 89, onde houve aquela brutal manipulação do debate entre Collor e Lula, como também tecnologicamente. Hoje, as mídias se espalham, estão nas mãos de cada pessoa, de cada brasileiro, de cada jovem. Né? E essas mídias se comunicam permanentemente. Não é por acaso que o Trump, nos Estados Unidos, né, ganhou a eleição, independente da mídia, vamos dizer, tradicional. O próprio, antes mesmo, o Barack Obama também teve uma vitória atribuída muito às redes sociais. E o Bolsonaro nem se fala. Né? Ele nem foi a debate em 2018. Toda a campanha dele foi conduzida pelo WhatsApp, né? E as demais redes sociais. Então, a primeira coisa é que eu acho que não tem essa influência toda. Mesmo que a gente avalie que um ou outro ficou melhor, eu não acredito que isso tenha grande impacto nas intenções de voto. A campanha continua polarizada entre Bolsonaro e Lula. Eu acho que o eleitorado de cada um permanece mais ou menos estável, independente dos debates, a não ser que outros fatos possam influenciar a campanha até o dia 2 de outubro, o que eu acho até improvável. Né? Mas, como o outro lado,
né, é expert em criar fatos inesperados, como aquela faqueada, né, que houve em 2018, a gente tem que estar bem atento aos acontecimentos. E eu penso que há poucos dias das eleições, sim, diga. Não, eu estou dizendo passar para outra palavra para os companheiros, é que eles podem ficar à vontade também, professor, se interromper aí. A gente está tratando do tema de quem ganhou o debate ou quem perdeu o debate, né? Queria saber, assim, para você, quem perdeu o debate presencial na Band, professor Clésio? Olha, eu gostei da análise da Adriana, quando ela fala que, quando a gente observa e a fala de Lula, Ciro e Bolsonaro, talvez o Lula um pouquinho, eu discordo um pouquinho com relação ao Lula, porque aquela militância mais inflamada queria um pouquinho mais de pressão, queria um pouquinho mais de sangue nos olhos, né? Queria um pouquinho mais de resposta dura, né? Inclusive quando o tema era corrupção. Isso aí talvez foi a falha. No demais, não, né? Ele está na frente, está no topo mesmo, né? Tem que ter cuidado com as palavras para que elas não sejam posteriormente trabalhadas aqui, como o Souza estava falando. Essas mídias hoje estão em todos os lugares, então o risco é muito grande, né, de produções depois individuais que podem até trabalhar contra. Então, cautela nessa hora é o essencial na propositura da campanha do Lula. Olha, o Bolsonaro falou para os seus. Quem ainda não sabe que o Bolsonaro é misógino? Quem ainda não sabe que o Bolsonaro é alguém contra as causas das minorias, contra o gay, né, contra pobre? Quer dizer, esse comportamento dele não é mais desconhecido de ninguém. Então, quer dizer, foi mais do mesmo. Né? Se alguém ainda tinha dúvida, eu acho que está morando em outro planeta, não é no planeta Terra. Né? Porque o mundo sabe disso. Né? Não é o Brasil, o mundo sabe disso. Né? As demais candidaturas, né, a gente precisa repensar um pouco essas participações, né, como eu vinha colocando. Candidatos que não têm, né, esse rapaz do Novo, quer dizer, a possibilidade de ele alavancar, saindo praticamente do 0, 1%, alguma coisa nesse patamar. Quer dizer, aí eu fico um franco atirador, servindo de escada, né, em algumas ocasiões deu para perceber que, né, colocava praticamente assim no colo do Ciro Gomes algumas falas, né, o Ciro Gomes saía aí fazendo as suas reflexões, inclusive trabalhou a questão da educação, né, salientando que é um legado, como já foi dito aqui nesse programa, é um legado da Isolda, que não foi tocado nesse programa, né? Então, eu acho que quem está na frente não perdeu. Interessante, Clésio, isso que você falou, eu também prestei atenção, porque ele tratou da educação o tempo todo como se tivesse sido ele. E a gente sabe que o Ceará está bem acima da média na educação por conta da Isolda, né? Depois falar sobre isso. Pode falar, Souza. Esse ponto aí que foi levantado da educação, e que ele se referiu, não foi só uma vez, várias vezes, colocou o Ceará como exemplo. Eu acho que em outra oportunidade, já que o Lula não aproveitou desta vez, ele deveria remeter a questão para o Ceará, porque há uma grande contradição aí. Ele não apoiou a reeleição, né, a candidatura à reeleição da Isolda Sela, embora tenha a gestão do Camilo, e, portanto, da Isolda, no que toca à educação, como exemplo. Desculpe, entrou um ali. Mas, Souza, eu quero saber quem ganhou o debate, depois você me diga, por gentileza. Ou quem perdeu e por quê? Ninguém ganhou. Só teve de voto. Em termos de voto, eu acho que ninguém ganhou. Porque... Não, em termos de voto, não, mas você acha que saiu-se melhor, que realmente tomou que a frente soube usar o dom da palavra, né? Aí foi ou o senso comum está falando por fora das câmaras quem ganhou? Vocês acham, professores, Adriana, chegou no trabalho, fulano está falando que foi melhor, o outro? Pois é, eu acho que não houve admiração nenhuma, sabe? Não houve surpresa, né? Foi tudo mesmo. Quem não se envergonha com o Bolsonaro e com o voto dado nele, vai continuar votando e aquele debate, a fala dele não alterou em nada, né?
quem conhece, né, e quem tem na memória muito claro a gestão petista e está morrendo de saudade dela, também não muda o seu voto. Né? Quer dizer, tem aí um grupo de jovens, né, que aí estão chegando agora dos 17 até os seus 20, 22 anos. Esse aí precisa ser conquistado mesmo, né? Porque esse tem a experiência desse terrorismo agora, né? O que ele tem são informações vindo aí de pais, né, dos mais velhos, mas não viveu, né, na verdade, a gestão petista, né? Já tá somente o Lula, né? Somente a gestão do Lula. Então, nesse sentido aí, merece aí, eu acho que tem que ser também um pouco mais propositivo, sem esquecer de rebater questões fundamentais, né? Foi lamentável, né? Assim, poderia ter feito isso com muita educação, o Lula ter rebatido o Ciro Gomes quando, né, faz menção aí ele ter sido condenado. Quer dizer, o Ciro Gomes é um professor de direito. Quer dizer, ele fazer referência ao Lula nesse papel é, na verdade, desconhecer ou não reconhecer a legitimidade das instituições. Ou seja, ele foi absolvido pelo Supremo, foi absolvido por órgãos internacionais. E aí, como é que um professor de direito não reconhece isso? Isso é uma questão que precisa ser levantada. Ele chama o Lula de ex-presidiário também, né? Como o Bolsonaro chamou, né? Na verdade, ele se equipara ao Bolsonaro nesse sentido, né? E cumpre o mesmo papel de demolição da única figura, o único líder que é capaz de derrotar o Bolsonaro. Então, ele, objetivamente, por mais que se declare com boas intenções, porque tem um projeto assim ou acolá, objetivamente, ele é uma linha a auxiliar nesta eleição de Bolsonaro. E é isso que a gente precisa dizer aos eleitores de Ciro, porque tudo que ele está fazendo, ele é tentar impedir que Lula ganhe o primeiro turno para criar condições do Bolsonaro acelerar as medidas contra o eventual segundo turno. Porque é muito difícil o Bolsonaro se insurgir contra a eleição no primeiro turno, porque ele terá que se colocar contra 513 deputados federais eleitos, 1.059 deputados estaduais, 27 senadores e provavelmente alguns governadores. Ele tem que se colocar contra a eleição como um todo. No segundo turno é praticamente ele e Lula. E aí ele vai acelerar as medidas golpistas. Essa é a minha avaliação. E no plano estadual, professora Adriana, como você faz uma análise dessa semana, da subida do Elmano, da queda do Roberto Cláudio, vai ter segundo turno entre Capitão e o Elmano, ou é o Capitão e o Roberto Cláudio? Quem vai para o segundo turno aqui, Ceará? Um minutinho e meio para cada um. Eu acho que com o andar da carruagem, se as coisas não se apressarem, a eleição vai ficar muito difícil aqui. Sabe? Eu acho que as campanhas elas estão caminhando muito devagar. Sabe? Os resultados estão sendo pequenos. E a gente tem um tempo muito pequeno. Daqui a pouco é outubro, a gente já está entrando em setembro. Né? Precisa de muita coisa acontecer e a gente tem pouquíssimo tempo. Né? Quando eu digo 3 dias. Pouquíssimo tempo, é porque tem pouco tempo para todo mundo, tem pouco tempo para todos os candidatos. Então, vai ter pouco tempo, né, para uma eventual subida. Roberto Cláudio tem pouco tempo para se descolar do Elmano. O Elmano tem pouco tempo para passar do Roberto Cláudio muito. Né? Então, certo, mas não fica em cima do muro, não. Quem vai para o segundo turno? Acho que vai para o segundo turno o Capitão Wagner e o Elmano. Certo, professor Clésio? É uma aposta. Certo, o capitão eleitoral do Capitão Wagner, né, tá se mostrando aí efetivamente. Está, né, na disputa há mais de 10 anos. Então, está vivo no eleitor. A questão da violência não arrefeceu, ela ainda está aí presente. Né? Então, isso gera um certo encantamento. A subida do Elmano tem que ser observado o seguinte: o Elmano subiu e ele é candidato há menos de 15 dias para. Então, esses votos que a gente tem agora é do eleitor petista que acompanha a eleição. Né? A gente tem um grupo de eleitores petistas que votam no PT, mas ele só fica atento a esse dia a dia cotidiano, quem vem, quem não vem, quem é o vice, ele só vem na reta final, quando chega os programas de fato eleitorais. Então, o Elmano ainda está sendo conhecido
dentro da grande massa de votos que tem o PT no estado do Ceará. Ele ainda está passando por essa fase. Portanto, ainda tem o que crescer. A queda do Roberto Cláudio, né, ela tende também a acontecer, porque é daí que vai sair os votos para o Elmano. Temos que levantar também um outro fator. A pesquisa que saiu não conseguiu captar a viagem que Camilo e Elmano percorreram pelo interior do Ceará. Ao que me consta, eu acho que varreram o Ceará de cima a baixo, né? Fazendo campanha, se organizando junto com o prefeito. Esse efeito ainda vai aparecer. Então, na minha aposta, Elmano ainda continua crescendo, Roberto Cláudio cai ou fica estagnado, e a gente tem um segundo turno com Elmano e o Capitão. Sou eu? Júnior? Eu não tenho a menor dúvida. Eu concordo com os meus antecessores e digo mais. O Elmano ainda vai crescer muito porque a liderança do Camilo é inconteste, é o maior líder político hoje do estado do Ceará. A sua força política se reflete nos apoios de cerca de 115 prefeitos que já estão apoiando o Elmano. E fala-se que poderão chegar a 130, isso no primeiro turno. Isso no primeiro turno. Entende? No eventual segundo turno, que eu acredito, com certeza, porque eu também concordo que ainda tem muito a crescer o Elmano nas pesquisas, porque as pessoas, de um modo geral, ainda não sabem, na totalidade, do apoio do Camilo e do Lula. São um apoio conjunto. Eu lembro de 2002, onde o Zé Ayrton era praticamente desconhecido. E da onda Lula, ele chegou ao segundo turno e quase ganhou a eleição. Com poucos votos, 3 mil votos, se eu não me engano, na época. Nós estamos vivendo uma nova onda. A nova onda Lula. Só que aqui no Ceará, essa onda é reforçada pela a grande liderança que o Camilo Santana tem. E isso vai ser decisivo, e já está sendo decisivo nessa eleição. Entende? E no segundo turno, aí eu não tenho dúvida. O capitão Wagner vai perder, e vai perder feio, porque aí entra também a Isolda, entra todo mundo, inclusive os eleitores do Roberto Cláudio, que vão, a maioria, pelo menos, devem votar no Elmano. Então, eu estou muito confiante nessa eleição. Nós vamos ter 3 vitórias e tornar o Ceará, como diz o slogan da campanha, 3 vezes mais forte com a eleição do Lula, Camilo e Elmano. Obrigado, senhor. A gente vai chegando aqui ao final do programa, falta somente o último quadro, que é o quadro do ping-pong. Agradecer a todos vocês que estão assistindo aí pela TVT, Democracia Participativa, o Barão do Itararé começou o seu Facebook também a retransmitir hoje, então inscreva-se no canal, na TV W12, Politicultura, leiam as matérias publicadas diariamente no site Mídia Crítica e no Segunda Opinião, que são os parceiros que ajudam a fazer esse programa, E aqui a gente vai para o ping-pong, agradecendo toda a presença de vocês que estiveram aqui no estúdio e principalmente nos assistindo, comentem, compartilhem, E toda terça-feira nós estamos aqui de volta com esse programa, às 7 horas da noite até 7h30. Hoje teve um pequeno atraso devido ao trânsito, internet, etc., mas vamos para frente. Professor Clécio, um falso brilhante. Olha, as promessas de acabar com a violência em um mandato. Violência no Brasil, ela começa nos anos 80. Nós temos quase meio século de violência. Portanto, a gente já tem uma cultura de violência. E dizer que vai acabar em meu mandato é uma grande falácia, uma grande mentira. Então, eleitores, não acreditem nesse conto do vigário. Isso é uma grande falsidade. Adriana, uma ameaça. A extrema-direita. Por quê? Porque, olha, se a gente fosse conversar sobre isso, a gente teria que fazer vários programas. Mas a extrema-direita, ela ilude o tempo todo. E ela traz, com um discurso simbólico, muitas ameaças, muitas mesmo. Não dá, sabe? É muito difícil. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque ela está pairando sobre nossas cabeças o tempo todo. Souza, uma esperança? A esperança é sairmos do pesadelo que a gente se encontra. Não vai ser um caminho fácil, mas o primeiro passo é no dia 2 de outubro, derrotando o fascismo e
interpretado por aquele que nos desgoverna, mas que está presente hoje na sociedade e até de forma organizada, não só incrustado nas polícias, nas milícias, mas inclusive em pessoas que se dizem cidadãos de bens, né? De bens mesmo, não é de bem, não, de bens armados, principalmente aqueles pelos CACs, aqueles clubes de tiro. É um exército hoje maior do que as forças de segurança, todos armados, fascistas. Obrigado. Então vai ser uma grande luta, mas nós temos esperança com esse primeiro passo, elegendo Lula e reconstruindo o nosso país a partir de janeiro de 2023. É preciso que o povo se organize e se conscientize para isso, para que a gente realmente possa, de fato, ter uma sociedade livre, justa e democrática. Valeu, Souza. Gente, eu queria agradecer, esse programa vai chegando ao fim, mas inscreva-se na TV da Idoso, YouTube principalmente, acompanhe a nossa programação semanal e terça-feira a gente volta com esse programa, mas a semana tem mais lives, então venha assistir quinta-feira o Setorial de Saúde, falando sobre a defesa do SUS. Até lá e obrigado. Tchau, tchau. Política sem censura. Uma segunda opinião.